Tudo bom, pessoal? Aqui é o Lucas da Nutrix. Eu vou explicar para vocês como é que eu tenho resolvido esse problema do cálculo nutricional a partir do solver no Excel. A gente está simulando aqui com um cliente e 3 ingredientes, tá? Vamos supor então que o cliente chega na nutricionista e a nutricionista calcula que ele precisa, para emagrecer no dia, comer 2.000 calorias, tá bom? No dia, ele precisa comer 2.000 calorias. Mas na Nutrix a gente oferece almoço para os clientes. Então, a gente tem que calcular uma porcentagem de almoço. A gente botou aqui 25%, tá? Mas esse cálculo pode ser 26, 22, enfim, dependendo do que a nutricionista acha. Aqui, então, ele multiplica e a gente acha 500 calorias. Esses são os cálculos que a nutricionista já consegue calcular a parte do software, tá? Esse aqui é só o cálculo que eu tô fazendo aqui, que eu tô explicando para vocês. Basicamente, a gente pode, então, perceber que o almoço vai ter 500 calorias, só que é o seguinte, 500 calorias não é só o que precisa ser considerado, também precisa considerar os macronutrientes, que são carboidratos, proteína e gordura, tá? Por que não tem que também prestar atenção nesses macroingredientes quando tu quer fazer uma dieta? Porque só quilocaloria é a quantidade de energia que tu tá recebendo, o teu corpo tá recebendo. Então, por exemplo, tu poderia comer muito bem meio Big Mac, que vai dar mais ou menos 500 calorias no teu almoço, só que não é saudável, tu não tá emagrecendo de uma forma saudável, tu tá recebendo muita gordura e pouco carboidrato e proteína na tua alimentação. Então, a gente calcula, com umas porcentagens aqui que a nutricionista calcula, tá? A quantidade de carboidrato que tu precisa, de proteína e gordura também nesse almoço, tá? Então, por exemplo, aqui foi 50% desses 500, dá 250, 30% de proteína nesses 500 dá 150 e 20% dá 100 dentro desses 500. Então, dentro desse almoço, 250 calorias precisa ser carboidrato, 150 calorias de proteína e 100 calorias de gordura. Aqui, então, para fazer mais fácil o cálculo, a gente está trabalhando com 3 ingredientes: arroz branco, peito de frango e abacate, tá? Quando eu comecei, eu não sou nutricionista, eu sou formado em ADM, em Administração com Inovação e Empreendedorismo, eu achava que 100 gramas de arroz branco era igual a 100 gramas de carboidrato e que 100 gramas de peito de frango era 100 gramas de proteína. Eu estava muito errado. Existe no arroz branco carboidrato, proteína, gordura, colesterol, fibra e vitaminas e minerais e sais, né? Aqui a gente simplificou para botar só calorias, carboidrato, proteína e gordura. E como é que a gente chegou nesses resultados aqui? Foi feita uma pesquisa, está descrita essa pesquisa numa tabela chamada tabela TACO, que está no link que vocês podem encontrar no PDF, ou também está no link aí na apresentação, que a gente trouxe aqui, então, os resultados do arroz branco, do peito de frango e do abacate. Como é que funciona essa tabela? A cada 100 gramas de todos os ingredientes, eles devolvem esses resultados aqui à pesquisa. Então, 100 gramas de arroz branco tinha 128 quilocalorias, existia 28 gramas de carboidrato, 2,5 gramas de proteína e 0,2 gramas de gordura, né? Isso aqui tá em porcentagem porque é em 100 gramas, então dá na mesma. O peito de frango é a mesma coisa. Em 100 gramas de peito de frango tinha 159 de calorias, em 100 gramas de frango tinha 0 de carboidrato, 32 de proteína, 2,5 de gordura. A mesma coisa aqui. Como vocês podem ter percebido, aqui em cima a gente trabalha com calorias e aqui com grama, que não é a mesma coisa, né? Então, como é que a gente faria esse cálculo para saber quantos gramas de arroz branco a gente consegue atingir 250 calorias de carboidrato? A gente tem, então, uma convenção que as nutricionistas usam, que a cada 1 grama de carboidrato existem 4 calorias de energia, né? E proteína, cada 1 grama de proteína, 4 calorias, e cada 1 grama de gordura,
9 gramas, 9 calorias. Então, a gente basicamente fez esse cálculo aqui. Aqui está o almoço, né? Que é a nossa meta. A gente precisa fazer um almoço com essa quantidade de calorias mais próxima. Aqui a gente fez esse cálculo. 250 dividido por 4, que deu 62,5. Esse cálculo aqui, 150 dividido por 4, que deu 37,5. E esse cálculo aqui também, 100 dividido por 9, que está 11,1111. Tá? Então, a gente fez essa conversão para podermos trabalhar agora com esses cálculos aqui que estão em gramas. Tá? Agora é o seguinte, esse arroz aqui, como é que a gente trabalhava antes? A gente testava 100 gramas de arroz, a gente faz uma regra de 3, né? Que puxa aqui o dado, e como tu pode ver, 100 gramas de arroz tem 128 calorias, 28 gramas de carboidrato, e a gente precisa de 62, tá? Então, a gente realmente trabalhava assim, 100 gramas, e olhava aqui embaixo, muito pouco e muito pouco, né? Vamos aumentar, 180. Ó, chegou a 50 gramas de carboidrato, mas a gente precisa de 62. Então, volta lá, testa de novo, 220. Deu 61, tá bom. Aí vem aqui em frango de novo, 100, deu 32, 37, porque somou com a proteína do arroz. Então, deu bem bom, 37,5 ali. Abacate, vamos botar 80 gramas. Chegou em 9 gramas, a gente precisa de 11. Aí, vamos botar 100. 11,34, perfeito. Só que, como vocês podem ter visto, eu demorei um tempinho para fazer isso. Imagina se fossem bem mais ingredientes e, sei lá, 10 clientes. Demoraria um monte. Então, qual era a nossa solução? A nossa solução era automatizar isso. E como é que a gente fez isso? Utilizando o solver aqui do Excel. Como é que funciona o solver? O solver, ele é um algoritmo, né? Acho que muitos de vocês conhecem, que ele vai testando esses números aqui muito rapidamente para chegar ao número que a gente quer. Mas aqui no solver, o solver, ele acha os números certeiros, né? E não números aproximados como a gente quer aqui. Para ele achar 1,111 de gordura, ele precisa botar aqui abacate em, sei lá, 91,2 e tal. Então, eu vou abrir aqui o solver e mostrar para vocês como é que eu fiz. O nosso objetivo é chegar o mais próximo de 500 calorias. As células variáveis aqui, que vão se alternando, são as células C11, que é aqui do arroz, do frango C13 e do abacate C15. E aqui estão as restrições. O grama aqui não pode ser 11,25 e 37. Tem que ser um número inteiro, tá? Então aqui foi que eu botei uma restrição como número inteiro. E também como ele acha o número que a gente quer e não aproximado, eu tive que fazer umas restrições aqui de aqueles resultados devem estar entre uma variação, né? E a variação foi de 4%. Então, por exemplo, essa célula aqui, quando variar os números aqui, essa célula precisa estar entre 520 e 480. Essa célula aqui precisa estar entre 65 e 60. Essa daqui, uma variação. Tá? Então, botei aqui no Simplex, mandei resolver, o solver encontrou uma solução. A solução foi qual? 193 gramas de arroz, 94 gramas de feijão, 97 de abacate. E como tu pode ver, deu 384 gramas a marmita, 489 calorias, a gente precisava de 500, chegou bem próximo. 60 gramas de carboidrato, a gente precisava de 62, chegou próximo. Proteína, precisava de 37, chegou a 36. E como tu pode ver, realmente ficou entre 36 e 39. E aqui ficou 10,8, muito próximo de 11. E a nossa variação era de 11,5 e 10,6. Realmente dentro da variação. Só que aqui causa outro problema, que é o quê? 193 gramas é muito quebrado ainda. Porque a nossa solução é realmente
vir a fazer esse prato, né? Cozinhar o arroz e botar 193 gramas, cozinhar o frango, fazer 94. Então, pro cara ficar fatiando o frango e pesando 94 gramas é muito chato. Então, a solução foi aqui, criar uma cópia e usar a fórmula teto.mate, que foi multiplicar para o próximo número para cima do múltiplo de 5. Então, 193 foi para 195, 94 foi para 95, 97 foi para 100. Aí, vindo para cá, o total deu 390 gramas, 496 calorias, a gente precisou chegar em 500, chegou bastante próximo, 60 gramas, a gente precisava de 62, 37 muito próximo de 36 e 11 muito próximo de quase idêntico. Então é isso daqui que acontece no solver. O que é limitado é o seguinte: precisar adicionar mais alimentos aqui, que no solver e no Excel é limitado. Tinha que ter um botão adicionar alimento, que vai puxar aquela tabela de dados da Taco, que está no link, e tu vai botar ali, digitar tal alimento, por exemplo, picanha, e daí tu clica e volta aqui os dados de quilocaloria, carboidrato, proteína, gordura. Aqui já adiciona picanha e ainda a gente clica no botão resolver e ele resolve de novo a quantidade, podendo também ser zero esses cálculos aqui, pode ser zero de picanha e não precisa usar picanha, tá? E outra é poder fazer para vários clientes ao mesmo tempo. Então esse cliente precisa desses cálculos, talvez um outro cliente possa ser 40, 30, 30 e não é 500 calorias, é 600, mas é com os mesmos ingredientes, arroz branco, peito de frango, abacate, tanto. A gente vai clicar resolver no solver e apareceria esse aqui para o cliente 1, uma outra caixinha aqui para o cliente 2 e adicionar os alimentos. Então esse aqui é o cálculo feito pelo solver do cálculo nutricional inteligente da Nutrix. Qualquer dúvida, só marcar nos comentários.